O estudo da biologia das tartarugas marinhas é fascinante, pois revela a complexidade e a adaptação desses animais ao ambiente marinho. Com um metabolismo extremamente lento, as tartarugas marinhas não precisam se alimentar com frequência, o que é um fator fundamental para sua sobrevivência. Isso se deve ao fato de que elas têm uma capacidade de armazenar energia em forma de gordura, o que possibilita que elas sobrevivam por longos períodos sem comida. Além disso, a pele das tartarugas marinhas é extremamente resistente, o que as protege contra predadores e condições ambientais adversas. A pele é composta por uma camada de esmalte duro que a protege contra corrosões e lesões, e também tem a capacidade de se adaptar às mudanças de temperatura e pressão do meio ambiente. Isso é especialmente importante para as tartarugas marinhas, pois elas podem viver em águas superficialmente quentes ou frias, dependendo da época do ano e da localização geográfica. Outra característica importante das tartarugas marinhas é a capacidade de estabelecer habitats seguros e isolados, que as protegem contra a predação e a competição por recursos. Elas podem criar covas ao longo da praia ou em áreas rochosas, que as protegem contra predadores e oferecem um local para descansar e se alimentar. Além disso, elas também podem criar habitats em águas profundas, onde podem encontrar comida e se proteger contra a predação. O estudo das tartarugas marinhas é importante não apenas por entender sua biologia, mas também para proteger e conservar esses animais. Muitos habitats das tartarugas marinhas estão ameaçados por atividades humanas, como a construção de praias artificiais, a gestão de recursos pesqueiros e a descarga de resíduos químicos. Portanto, é fundamental entender melhor a biologia desses animais para desenvolver estratégias de conservação eficazes. Para isso, é importante realizar estudos sobre a alimentação, o crescimento e a reprodução. Você sabia que existem criaturas que podem viajar no tempo sem mover um músculo? Não estamos falando de máquinas do tempo ou viagens interestelares, mas sim de tartarugas marinhas. Essas incríveis criaturas têm conquistado o fascínio de milhares de pessoas ao redor do mundo, e sua capacidade de sobreviver por tanto tempo é um mistério que merece ser desvendado. Por isso, vamos mergulhar nesse universo sobrenatural e descobrir como as tartarugas marinhas conseguem viver pela vida inteira sem mostrar sinais de envelhecimento perceptível. No entanto, antes de começarmos a explorar os segredos das tartarugas marinhas, é importante entender como elas se deslocam entre as dunas de areia do fundo do mar. As tartarugas marinhas são uma espécie primitiva que já existe há mais de 220 milhões de anos. Elas representam uma ligação direta com o passado e, ao mesmo tempo, são um assunto de fascínio contemporâneo, pois sua habilidade de sobreviver em ambientes extremos é uma fonte de inspiração para muitas pesquisas científicas. Muitas pessoas julgam que as tartarugas marinhas são uma praga nos mares, pois sua população está em declínio e elas competem com outros animais por alimentos e habitat. Porém, é importante ressaltar que elas desempenham um papel importante no ecossistema marinho, ajudando a limpar o fundo do mar e servindo como prey para outros animais. A longevidade das tartarugas marinhas é um tópico sobretudo intrigante. Elas podem viver por até 80 anos, o que é uma idade impressionante para um animal. Além disso, suas características morfológicas são únicas, pois elas têm uma construção especializada em seu esqueleto e pele que as permite se adaptar às condições extremas do fundo do mar. A nossa emoção é entender como essas criaturas conseguem manter sua saúde e se adaptar às mudanças ambientais ao longo do tempo. Qual é o segmentizadas das tartarugas marinhas? Pensando nelas como criaturas lentas e preguiçosas, é comum associá-las a um estilo de vida sem pressa e tranquilidade. No entanto, a realidade é muito diferente. Essas tartarugas são verdadeiras viajantes do tempo, capazes de nadar milhares de quilômetros ao longo de suas vidas e sobreviver em ambientes extremamente hostis. Com uma expectativa de vida que pode alcançar até 80 anos, as tartarugas marinhas desenvolveram habilidades impressionantes que as permitem adaptar-se a diferentes ecossistemas e enfrentar desafios ferozes. A capacidade de nadar longas distâncias é apenas um exemplo da impressionante habilidade das tartarugas marinhas. Além disso, estas criaturas possuem uma natureza peculiar, que as permite sobreviver em ambientes com temperaturas extremas, desde os submarinos quentes da plataforma continental até os gelados polares da Antártida. Tal habilidade é alcançada graças ao seu metabolismo lento, que lhes permite aproveitar ao máximo a energia gerada por seus alimentos. Mas o que torna essas criaturas tão especiais? Vamos mergulhar no mundo fascinante das tartarugas marinhas e descobrir seus segredos. A primeira característica que chama a atenção é sua casca dura e resistente, que as protege contra lesões e predadores. Além disso, a sua cor padrão e estrutura corporal as permitem camuflar-se perfeitamente entre rochas e corais, tornando-as praticamente invisíveis para os predadores. A capacidade de sobreviver em ambientes hostis também é impulsionada pela habilidade das tartarugas marinhas em estocar alimentos em seus cuerpos.
Elas possuem uma camada de gordura acumulada, que as ajuda a sobreviver durante períodos de fome ou quando o alimento é escasso. Além disso, a sua capacidade de dividir a energia gerada por seus alimentos em células energéticas mais complexas permite-lhes aproveitar melhor a energia disponível. Para entender melhor como as tartarugas marinhas conseguem sobreviver em ambientes tão hostis, continuarindo a fascinar os cientistas e a população devido à sua capacidade de resistência e adaptação. Um estudo publicado na revista Science encontrou que essas criaturas podem viver até 80 anos em liberdade, o que é extremamente impressionante considerando o ambiente em que elas vivem. De fato, as tartarugas marinhas convivem com condições climáticas adversas, frequentes tempestades marinhas e uma grande variedade de predadores, o que torna sua sobrevivência ainda mais surpreendente. Além disso, as tartarugas marinhas têm uma capacidade incrível de navegação, podendo nadar até 10.000 quilômetros em um ano. Isso é equivalente a viajar da costa leste dos Estados Unidos para a costa oeste da África, ou seja, uma grande distância que demanda um esforço físico e intelectual significativo. Outro estudo publicado na revista Nature descobriu que essas criaturas têm uma habilidade única de detectar e lembrar-se de suas rotas, o que lhes permite encontrar novamente os locais para reproduzir e alimentar-se. A resistência e adaptação das tartarugas marinhas são também creditadas à sua capacidade de regenerar suas escamas e seu casco, o que as protege contra lesões e predadores. Além disso, elas usam uma estrutura corporal especializada que lhes permite conservar oxigênio em seus corpos, permitindo-lhes viver em ambientes com baixa concentração de oxigênio. A capacidade de sobrevivência das tartarugas marinhas também é creditada à sua habilidade de comer em um amplo espectro de alimentação, desde peixes e moluscos até crustáceos e algas marinhas. Isso lhes permite adaptar-se às mudanças no ambiente e encontrar fontes de alimentação em áreas afligidas por desertificação e mudanças climáticas. Em resumo, as tartarugas marinhas são criaturas fascinantes que têm desenvolvido uma série de habilidades e adaptações para sobreviver através da jornada das tartarugas marinhas desde a costa oriental do continente americano até a costa oeste da Austrália. Podemos aprender valiosas lições sobre a resiliência e adaptação das criaturas. Esses estudos demonstram incrível capacidade de sobrevivência e persistência, permitindo-nos refletir sobre a importância de viver em harmonia com o meio ambiente. Ao analisar a biologia das tartarugas marinhas, é possível identificar características que nos permitem aprender valiosas lições sobre a longevidade e a adaptabilidade. Por exemplo, as tartarugas marinhas têm uma placenta que as ajuda a controlar o crescimento e o desenvolvimento de seus filhotes, garantindo uma sobrevivência consistente nos primeiros estágios de vida. Além disso, sua capacidade de regressar à costa de origem após anos de desaparecimento é um exemplo inspirador de perempção e resistência às adversidades. Agora que sabemos um pouco mais sobre a biologia e a capacidade de sobrevivência das tartarugas marinhas, podemos começar a refletir sobre como essas lições podem ser aplicadas na nossa vida diária. Uma das principais coisas que podemos aprender é a importância de viver de acordo com nosso ritmo natural. As tartarugas marinhas não se esforçam para nadar mais rápido ou puxar mais peso, elas simplesmente vivem de acordo com sua natureza, o que nos permite aprender que a autenticidade e a sinceridade são fundamentais para a integridade emocional. Além disso, as tartarugas marinhas nos ensinam a valorizar a paciência e a persistência. Eles passam anos nadando pela costa, enfrentando diferentes tipos de obstáculos, desde a erosão costeira até a poluição e a caçada. No entanto, elas não se desanimam, não se inclinam a abandonar sua jornada, e sim, perseveram e se adaptam às diferentes circunstâncias. Isso nos permite aprender que a paciência e a perseverança são fundamentais para o sucesso e a realização dos nossos objetivos. Também é interessante notar se alimentar mais frequentemente é um conceito comum em nossa cultura. Entretanto, é interessante notar que as criaturas do mar, como as tartarugas marinhas, não seguem esse padrão. Em vez disso, elas simplesmente seguem seu ritmo natural, o que as permite sobreviver por tanto tempo. Isso é possível porque esses animais have developed several strategies to conserve energy, such as slow metabolisms, which allow them to survive on limited food resources. Outra coisa que podemos aprender com as tartarugas marinhas é a importância de nos cuidar e proteger nosso corpo. As tartarugas marinhas têm uma pele extremamente resistente que as protege contra predadores e condições ambientais adversas. Essa resistência é resultado de um processo de evolução que as fez desenvolver uma camada de casca dura e rígida que as ajuda a se proteger. Além disso, elas também têm uma armadura interna composta por ossos e cartilagens que as ajudam a tolerar pressões e compressões decorrentes da vida aquática. Nós também podemos nos cuidar e proteger nosso corpo, da mesma forma que as tartarugas marinhas. Comemos alimentos saudáveis, pois eles nos fornecem nutrientes essenciais para o desenvolvimento e manutenção de nossos tecidos e órgãos. Além disso,
Exercitar-se regularmente é fundamental para manter a saúde física e mental, pois ajuda a melhorar a circulação sanguínea, a reduzir o estresse e a aumentar a flexibilidade. Outra forma de nos cuidar é evitando substâncias nocivas, como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, que podem afetar negativamente a nossa saúde. As espinhas dorsais das tartarugas marinhas também são uma lição para nós. Essas espinhas sejam muito úteis para nos proteger contra lesões e lesões, pois atraem os predadores e as impedem de se aproximar de nós. Além disso, as espinhas também servem para a regulação do equilíbrio e do movimento, ajudando as tartarugas marinhas. O estudo da biologia das tartarugas marinhas é fascinante, pois revela a complexidade e a adaptação desses animais ao ambiente marinho. À medida que se imergem nas águas salinas, elas desenvolvem uma série de características físicas e comportamentais que as permitem sobreviver em um habitat altamente competitivo. Com um metabolismo extremamente lento, as tartarugas marinhas não precisam se alimentar com frequência, o que é um fator fundamental para sua sobrevivência. Isso se deve ao fato de que elas têm uma capacidade de armazenar energia em forma de gordura, o que possibilita que elas sobrevivam por longos períodos sem comida. Além disso, as tartarugas marinhas também têm uma habilidade única de utilizar a energia armazenada para acelerar seu metabolismo em momentos críticos, como durante a muda ou quando estão em busca de parceiros para acasalamento. A pele das tartarugas marinhas é outro exemplo da adaptação a um ambiente marinho. Acredita-se que a pele úmida e rugosa dessas criaturas ajude a reduzir a perda de água, tornando-as mais resistentes à desidratação. Além disso, a pele também desempenha um papel fundamental na regulação do calor corporal, protegendo as tartarugas marinhas de uma perda excessiva de calor em águas geladas. As tartarugas marinhas também apresentam uma estrutura corporal única, com uma casca dorsal dura e escamosa que as protege de lesões e predadores. Além disso, a forma elíptica do corpo permite que elas nadassem com maior eficiência, economizando energia e evitando perda de tempo e recursos. Isso é especialmente importante em um ambiente marinho onde a sobrevivência depende da capacidade de encontrar alimentos e esconder-se de predadores. A história evolutiva das tartarugas marinhas também é fascinante. É improvável que esses animais tenham evoluído independentemente em diferentes partes do mundo, mas isso é o que parece ter acontecido. As tartarugas marinhas possuem uma capacidade fascinante de estabelecer habitats seguros e isolados, que as protegem contra a predação e a competição por recursos essenciais para sua sobrevivência. Este fenômeno é possível graças à sua habilidade de criar covas ao longo da praia ou em áreas rochosas, que atuam como abrigos naturais contra predadores e oferecem um local para descansar e se alimentar com segurança. Essas formações de habitats podem ser encontradas em diversas regiões costeiras, onde as tartarugas marinhas podem se adaptar às condições locais e se desenvolver de forma eficaz. Além disso, as tartarugas marinhas também podem criar habitats em águas profundas, onde podem encontrar comida abundante e se proteger contra a predação, através da criação de sítios de alimentação e descanso. O estudo das tartarugas marinhas é importante não apenas por entender sua biologia e ecologia, mas também por desbloquear segredos sobre a evolução e a conservação desses animais. A capacidade das tartarugas marinhas de adaptar-se a diferentes habitats e condições climáticas é um exemplo inspirador da evolução e da resiliência biológica. A compreensão dessas estratégias de sobrevivência é fundamental para o estabelecimento de políticas de conservação efetivas e para a proteção desses animais. Além disso, o estudo das tartarugas marinhas também pode nos fornecer informações valiosas sobre as mudanças climáticas e seus impactos sobre os ecossistemas costeiros. Ao estudar as tartarugas marinhas, podemos também aprender sobre a complexidade e a diversidade dos ecossistemas costeiros, que são influenciados por fatores biológicos, geomorfológicos e climáticos. Isso pode nos permitir melhor compreender a importância das ações conservacionistas e da proteção da biodiversidade em geral. Em resumo, as tartarugas marinhas são verdadeiras viajantes do tempo, capazes de sobreviver por tanto tempo graças à sua biologia incrível e capacidade de adaptação. Podemos aprender muito com essas criaturas, desde a importância de viver de acordo com nosso ritmo natural até a importância de nos cuidar e proteger nosso corpo.